pessoal, como vocês estão? Com saudade, né? De estar todo mundo junto, vivendo igreja. Mas, não estamos reunidos, mas conectados. E através do nosso canal do YouTube você recebe mensagens edificantes aí da sua casa. E também nos siga em nossas redes sociais e fique por dentro de toda a programação. Então, reúna sua família e vem com a gente. Um abraço, até mais. Graça e paz, meus irmãos, domingo abençoadíssimo, não é verdade? Dia das Mães, Deus seja louvado. Estamos aqui para, juntamente com você, mamãe, com toda a igreja, com você que está conosco, adorar, bendizer o nome do Senhor, porque afinal de contas, o nosso Deus é digno de toda a honra e de toda a glória, não é verdade? Há uma expressão que se encontra, a expressão das Escrituras, Êxodo capítulo 15, o verso de número 2. Veja só o que diz, meu irmão e minha irmã. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o meu Deus, o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Nesta noite nós vamos exaltar, bendizer o nome do Senhor. E quero te convidar então para que cantemos juntos o cântico Vem Louvar. Cantemos ao Senhor esse cântico para a glória do nosso Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar.
Senhor Deus, nos colocamos, Senhor, à disposição de Ti, Pai. Agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado conosco nesse tempo e o Senhor tem sido bom, Pai. Agradecemos, Senhor, pela família que o Senhor nos deu, Senhor, pela igreja que tem cuidado de nós, Pai. E mais que isso, agradecemos a Tua mão que tem sido bondosa conosco, Deus. Senhor, muito obrigado pelo Teu cuidado, Pai. E que o Senhor possa estar dando força a cada um, Senhor, para continuar e vencer esse tempo, Senhor, de crise. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Boa noite, irmãos. Em Provérbios capítulo 11, versículo 24, na parte A, diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais e mais. Nesse momento, em nome da Junta Diaconal, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por todos os dízimos e ofertas que foram entregados ao longo da semana, depositados na nossa conta, na conta da nossa igreja, e no período da manhã, que foram entregues aqui aos nossos diáconos durante o plantão. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tem nos concedido. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos concedido, Senhor, muito mais do que nós precisamos, Senhor. Mesmo em meio a esses momentos de tribulação, Senhor, em que a economia do nosso país ela passa por tanta divergência, Senhor, por tanta crise, o Senhor tem nos preservado a vida e o Senhor tem nos conservado, Senhor, em meio a tantas dificuldades. Obrigado porque o Senhor tem nos dado, Senhor, nosso sustento, Senhor, através seja da nossa aposentadoria, Senhor, das nossas pensões, dos nossos auxílios, Senhor, que temos recebido ao longo dessa crise. Obrigado, Senhor, pelos nossos salários, Senhor, pelo emprego que o Senhor nos concedeu para que nós pudéssemos nos manter. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem demonstrado o cuidado do Senhor para conosco. É por isso que nós te oramos, Senhor, te agradecemos, consagramos, Senhor, todos esses dízimos, Senhor, que foram entregues, Senhor, ao longo da semana, Senhor, em nossa conta bancária, Senhor. Os dízimos que foram recebidos hoje, Senhor, pela manhã, com os nossos irmãos que estavam aqui de plantão.
Nós agradecemos, Senhor, porque isso é uma pequena parte, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito, das grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Por isso, Senhor, nós estamos alegres, Senhor. Abençoa, Senhor, esse dinheiro, Senhor, para que ele possa estar sendo bem empregado, Senhor, na tua obra, Senhor, na proclamação do teu nome, que através, Senhor, desses recursos, Senhor, a tua obra possa se manter aqui e que, além disso, Senhor, mais pessoas possam estar encontrando o teu santo nome, Senhor, ouvindo da tua boa salvação, Senhor, e que nós possamos nos regozijar com isso, Senhor. Essa é a oração que eu te faço, Senhor, em nome do seu filho amado de Jesus, hoje e sempre. Amém. Dando continuidade ao nosso culto de louvor e adoração a Deus, eu vou estar lendo uma passagem que se encontra em Salmos 98, versículo 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Então vamos fazer conforme nos diz as Escrituras, entoando o cântico Ele Exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus.
da cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor,
Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos concede, ó Pai, de estar aqui para poder louvar o Teu nome, meu Deus. Que o Senhor possa estar indo de encontro com cada família, ó Pai, com cada irmão que está aí na sua casa, ó Pai, louvando e adorando conosco, meu Deus. Que o Senhor possa estar recebendo esse louvor, ó Pai, e que nós possamos estar fazendo, ó Pai, esse louvor fazendo com que a gente possa estar colocando em prática, ó Pai, em nossa vida. Que a gente, de fato, ó Pai, possa estar aprendendo a confiar no Senhor, ó Pai, e não olhar as circunstâncias, ó Pai, mas olhar para o Senhor e confiar e acreditar, ó Pai, que tudo vai melhorar, que tudo vai passar, meu Deus. Continue nos abençoando, abençoe também agora a palavra do Senhor que nós vamos estar ouvindo, ó Pai, que possa estar nos edificando, ó Pai, e transformando os nossos corações, Senhor. Essa é a oração que eu te faço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, depois de louvarmos ao nosso Deus, cantarmos
com o nosso ministério Juntos em Cristo, que tem sempre colaborado aqui com o trabalho de nossa igreja. Deus seja louvado pela vida desses irmãos. É hora de meditarmos na palavra de Deus. Hoje um dia muito especial, como disse no início, um culto a Deus onde estamos louvando e exaltando o Senhor pelo Dia das Mães. Há um texto que quero meditar com vocês, então, Ezequiel, capítulo 19, verso de número 10. Abra sua Bíblia, por favor. Ezequiel, capítulo 19, verso de número 10. A palavra de Deus nos diz assim: tua mãe, de sua natureza, era qual videira, plantada junto às águas, plantado à borda, ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Amém, querido? Ezequiel 19, o verso de número 10. Deus amado, nós te agradecemos pela tua palavra, que ela fale ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Dia das Mães, que dia bom nós passamos, não é verdade? Para aqueles que têm as suas mamães, de repente não puderem estar abraçando no dia de hoje, mas mandaram uma mensagem, um áudio, não é verdade? E tem muitos que não puderam fazer isso, porque já não tem mais as suas mamães pertinho de vocês. Contudo, é necessário, e se faz necessário, pensarmos acerca do que a Escritura diz sobre o Dia das Mães. Hoje, um dia especial, né, para muitas das mamães que estão com seus filhos dentro de casa, não é verdade? E outras que ainda não têm filhos, mas se Deus quiser, no tempo certo, Deus irá dar a oportunidade de muitas mulheres terem os seus filhos segundo a vontade do Senhor. Deus seja louvado por isso. Há uma expressão de Abraham Lincoln, que foi um grande presidente no passado. Ele diz assim: tudo o que eu sou ou espero, devo à minha mãe. Lembro-me das orações de minha mãe e elas sempre me seguiram. Elas sempre se agarraram a mim durante toda a minha vida. Meus queridos irmãos, o fato é que a palavra mãe, mencionada no versículo que lemos há poucos instantes, é uma referência direta a Israel. Mas quando olhamos também para a vida desse homem, Abraham Lincoln, que teve um respeito e, evidentemente, um apreço pela sua mãe, nós observamos que ao longo da história, e até mesmo ao longo da história bíblica, o valor à mãe sempre foi algo que Deus preservou. A nação de Israel, e é muitas das vezes referida nas Escrituras como a videira frutífera e cheia de galhos, não é verdade? Por outro lado, pode-se fazer uma referência a uma mãe. Elas também produzem bons frutos, e esses frutos bons vai redundar ou vai ser como resultado para o louvor ao nosso Deus. Os maus frutos que vão trazer, de uma certa forma, opróbrio à causa de Cristo, né? E assim por diante. Mas, fazendo um simples estudo sobre a palavra bíblica traduzida lá do original do hebraico, no Antigo Testamento, a palavra mãe, significa o seguinte: o vínculo da família. É isso mesmo. A palavra mãe ali significa o vínculo da família. E a palavra significa ainda muito mais, abre aspas, uma força que fortalece e mantém as coisas juntos. Vou repetir. Uma força que fortalece e mantém as coisas juntos. Mas falar de mãe, queridos, é sempre um desafio. Eu tenho uma mãe que todos os seus dias ora não só por mim, pela minha casa, como pelos meus outros irmãos. Louvado seja Deus. E é difícil você desconhecer uma mãe que não tem essa hombridade, essa capacidade e esse desejo no coração de estar sempre orando pelos seus filhos. Mas eu quero pensar com vocês sobre algumas coisas a respeito da mãe. Primeiro, a mãe, ela, de uma certa forma,
vai sempre corrigir os seus filhos e sempre disciplinar os seus filhos. Dificilmente você vê uma mãe não fazendo isso. Na sua maioria, as mães, elas têm esse apreço pelos filhos. Elas querem corrigir os seus filhos e querem disciplinar os seus filhos para serem homens e mulheres de bem e de bom caráter. Mas olhando para Provérbios, capítulo de número 29, o verso 15, a expressão das Escrituras ela é bem objetiva. Diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Olha, queridos, que palavra boa, não é verdade? E ao mesmo tempo desafiadora. O tipo da mãe que o Senhor está aqui elogiando, que está falando bem em sua palavra, é aquela que não permite que qualquer coisa tenha lugar em sua casa. Ela exige, ela quer coisas positivas para os seus filhos. Por isso, ela sempre vai corrigir e também vai sempre repreender o seu filho para o bem do filho e para o bem da sua casa. Muitas mães não têm expectativas tão elevadas em relação aos filhos. Elas acham que algumas coisas não são suficientes. Está também em harmonia com as Escrituras a mãe que disciplina os filhos. Vivemos numa época em que o que nós falamos aqui, muitos não concordam, evidentemente. Mas nós concordamos com o padrão que é a Bíblia para a nossa vida. Está em harmonia com as Escrituras, em relação à mãe, é disciplinar os filhos, assim na mesma perspectiva que Deus, em sua bondade, nos disciplina. E alguns poderiam perguntar, será que Deus, nesses dias tão difíceis, Ele está nos disciplinando? Provavelmente. Provavelmente Deus está fazendo isso porque Ele ama aqueles que um dia se achegaram a Ele. Agora, olha o que diz o escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 6. As Escrituras nos dizem que Deus, abre aspas, corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. Portanto, meu querido e minha querida, a você, mamãe, a primeira coisa que podemos pensar acerca de uma mãe de valor é quando essa mãe corrige e essa mãe disciplina o seu filho. Mas há uma segunda coisa que eu preciso pensar com vocês. A mãe que faz isso é a mãe que confia em Jesus. Ou seja, ela tem Cristo não só como seu libertador, mas como aquele que é de fato o seu redentor. É isso mesmo. Quando olhamos para o Antigo Testamento, lembramos de Ana, de uma mãe que foi excelente, de uma mãe que deu exemplo, de uma mãe que confiou no Senhor, de uma mãe que chegou ao ponto de ter tanta confiança no Senhor, que entregou o seu filho ao Senhor para a obra do Senhor. É o que diz lá em 1 Samuel, capítulo 1, o verso número 11. Ela confiou no Senhor ao ponto de indicar ou de deixar que o seu filho permanecesse na casa do Senhor, aos cuidados do Eterno. É interessante, meus irmãos, que a mãe de John Wesley, um grande homem do passado, uma certa feita, essa mulher, chamada Susan Wesley, ela foi questionada sobre a decisão que seu filho tinha tomado. Seu filho tinha tomado uma decisão de ser missionário para a Geórgia. E aí, disse Susana, seu filho fazer parte da obra missionária? Susana respondeu assim, abre aspas, se eu tivesse 100 de filhos, eu estaria feliz em vê-los todos envolvidos em uma obra abençoada, embora eu possa não vê-los mais nesse mundo. Então, a exemplo de Ana, essa mulher, mãe de John Wesley, também era uma mulher de muita fé. E temos visto nesses dias mulheres de fé, mulheres que têm consagrado seus filhos e entregado seus filhos nas mãos do Senhor. É uma mãe
que entende o seu papel na história da anunciação do nome de Cristo, colocando-se ou colocando os seus filhos na disposição do Senhor. Isso é extremamente maravilhoso. Então, queridos, uma mãe que de fato ama o Senhor, tem valor para o nosso Deus, é aquela mãe que corrige disciplina, é aquela mãe que confia no Senhor como seu libertador. Mas ainda quero deixar com os irmãos um terceiro ponto: a mãe que ensina as Escrituras. Evidentemente que valores comuns da vida são ensinados, como beber, comer, se vestir, se portar, falar, coisas dessa natureza. Mas aqui eu quero me ater simplesmente ao fato de uma mãe que está sempre tendo o zelo de ensinar as Sagradas Escrituras aos seus filhos, pois sábia é a mãe que ensina a palavra de Deus aos seus filhos, e a Bíblia fala sobre isso. Então, queridos, é impossível muitas das vezes começar muito cedo já ensinando as primeiras letras, mas eu tenho visto, e isso aconteceu dentro da minha própria casa, não é verdade? Quando a mãe dos meus filhos, ela sempre orava pelos filhos ainda no ventre, e vejo que algumas mães que Deus tem colocado no nosso meio nesse tempo, são mães que estão orando pelos filhos, conversando com seus filhos, estão de fato dizendo assim: filho, eu te amo, eu quero o seu bem. E aí quando esses meninos nascem, é o caso de alguns que já vi, essas mães se preocupam em ensinar não só valores comuns da vida, mas principalmente valores acerca das Escrituras. Meus irmãos, isso não tem valor, e isso é uma recomendação que a Bíblia diz. O valor é imensurável, o valor é algo que nós podemos dizer que vai ficar para a vida toda na vida dessa pessoa, ou dessa mulher, ou desse homem. O fato é que o salmista escreve no Salmo 119, o verso número 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando uma criança é ensinada acerca da palavra de Deus pela sua mamãe, com certeza vai guardar no seu coração a palavra de Deus. Alguns anos atrás, um jovem que estava desviado do Evangelho do Senhor Jesus, teve uma dificuldade tremenda, ficou detido, e depois que ele saiu dessa situação vivida por ele mesmo, me procurou e disse assim: pastor, lá na prisão, eu lembrei de tudo aquilo que a minha mamãe ensinou. Eu lembrei, inclusive, de tudo aquilo que aprendi na escola dominical, no meio da igreja. Então, a igreja colabora com a mamãe, e a mamãe colabora com a igreja quando ensina e educa o seu filho a caminhar, aprendendo as sagradas letras, aprendendo a palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso. Então, a mamãe que tem valor e que é bem quista pela pessoa bendita do nosso Deus, é a mamãe que corrige, é a mamãe que sabe disciplinar, é a mamãe que confia no Senhor, que entrega-se totalmente ao Senhor, é a mamãe que ensina as Escrituras ao filho como a Bíblia requer e como a Bíblia diz. Mas eu preciso, queridos e queridas, finalizar aqui dizendo que durante a vida da mamãe, a mamãe tem muitas batalhas. A gente conhece algumas mães que nos dias de hoje têm enfrentado batalhas terríveis, tremendas, e são verdadeiras leoas. Mamães que não deixam se vencer pelas batalhas que estão à sua frente. E aí, quando olhamos para o Antigo Testamento, lá em Êxodo, capítulo 2, verso 3, nós vemos, por exemplo, uma pressão que estava sobre a vida de Joquebede, que foi mãe de Moisés. Faraó tinha tomado uma decisão de matar todas as crianças, e Moisés era uma criança. Ela pega um cesto, coloca betume, e esse filho então é colocado ali à margem do rio, e ele vai caminhando e etc., até parar ali próximo da filha de Faraó,
E ali Deus, no ato da sua providência, o que é que ele faz? Ele cuida desta mulher chamada Joquebede. Ela tinha uma batalha tremenda no seu coraçãozinho. Qual será o futuro do meu filho? Ela confiou nas mãos do Senhor o futuro do seu filho, e o seu filho se tornou um grande homem, se tornou aquele que liderou posteriormente o povo de Israel e caminhou assim por diante. Meus irmãos, o fato é que Moisés estava sujeito a morrer e Deus providenciou algo que o libertou, e depois ele se tornou o libertador do povo. Moisés, como uma criança, foi colocado nesse cesto e finalmente ele foi agraciado e abençoado pela mão do próprio Deus. O fato, queridos, é que a mãe de Moisés, na providência de Deus, foi inclusive escolhida e recebeu até uma remuneração para cuidar do seu próprio filho. Já imaginou o que é isso? Ela tem então a salvo o seu menino Moisés, e agora ela vai cuidar desse menino como o seu próprio filho. Louvado seja Deus por isso. Deus é soberano em todas as circunstâncias. Nós vamos crer nisso. Deus é soberano em todas as circunstâncias. Mas me permita, meus irmãos e minhas irmãs, finalizar e concluir essa breve mensagem lembrando de um menino que se tornou, na verdade, alguém que foi pastor e foi instruído pelo próprio apóstolo Paulo. Estou falando do jovem Timóteo, ainda pastor. Aprendeu sobre a salvação, aprendeu a viver diante de Deus uma vida piedosa. E esta vida piedosa aprendeu com a sua mãe e com a sua avó. A sua mãe não negligenciava de maneira alguma ensinar-lhe as verdades bíblicas e ensinar-lhe a ter uma vida piedosa. A influência que Timóteo recebe agora na sua vida, vindo da sua avó e vindo de sua mãe, é maior do que a gente possa imaginar. Portanto, vamos, mamães, sermos influentes na vida de seus filhos. Seus filhos precisam receber, nesses dias de tanta influência negativa, uma influência positiva e boa. É isso mesmo. A gente olha à nossa volta e percebemos que todo o ensino acadêmico e de outro tipo de formação que temos em nossa pátria, muitas das vezes desconstrói tudo aquilo que nós demoramos muito tempo para construir na cabeça dos nossos filhos. Mas se o seu filho foi educado aos seus pés, sob a bênção de Deus, o seu filho permanecerá na presença do Senhor. Eu digo isso porque, quando olho para a vida de Timóteo, eu vejo exatamente uma mãe e uma avó que exerceram uma grande influência na vida dos seus filhos. Mas eu quero concluir, querido, dizendo que um homem chamado Sir Winston Leonard Spencer, esse homem foi um político conservador, um estadista britânico. Esse homem foi famoso principalmente pela sua atuação como primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra. Ele disse algo que me chamou a atenção e eu queria compartilhar com vocês. Abre aspas. Se queremos mudar a nossa nação, comece por mobilizar as mães. Eu vou repetir. Se queremos mudar a nossa nação, comece por mobilizar as mães. Ele está querendo dizer que a mãe que de fato exerce uma atuação eficaz dentro do seu lar, ela influencia tanto para o bem quanto para o mal. Mas o que nós queremos, tanto para a igreja, quanto para a nossa cidade, quanto para o nosso país, mães que exerçam uma boa influência na vida dos seus filhos, para que possamos ter uma nação totalmente valorizada e uma nação temente ao Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, eu quero concluir e dizer para vocês nesta hora que, de fato, uma mãe que
tem valor é uma mãe que de fato corrige e disciplina os seus filhos. É uma mãe que consegue confiar plenamente ao Senhor toda a sua história de vida. É uma mãe que consegue ensinar as Escrituras aos seus filhos, para que os seus filhos sejam e filhas homens de bem, homens de caráter. E por último, é uma mãe que consegue vencer as dificuldades, mesmo que as dificuldades tentem passar por cima dela, ela consegue vencer essas dificuldades e a sua força vem, principalmente da sua própria vontade, mas muito mais, vem do próprio Deus, que sustenta, que guarda e que abençoa e que dá a pessoas tão especiais como as mulheres o dom e a oportunidade de ser mãe. Nós temos em nossa igreja algumas mamães bem novas e outras que vão experimentar por aqui alguns dias o privilégio de ser mamãe. Que coisa boa, não é verdade? Portanto, a igreja é encorajada não só a orar pelas mamães, mas colaborar com o trabalho das mamães, para que Deus assim possa abençoá-las e guardá-las no nome de Jesus. Nós preparamos e depois vou voltar para mim orar com você, mamãe, com você, meu irmão e minha irmã. Preparamos uma simples homenagem. Eu queria que você prestasse atenção nesta poesia e depois nós voltamos para orar com você. Acompanhe aí, por favor. Obrigado, mãe. Mãe, muito obrigado por você ter me desejado e comigo ter sonhado antes mesmo de eu nascer. Muito obrigado por ter me acariciado ainda em sua barriga, se alegrando me vendo desenvolver. Mãe, muito obrigado por ter me dado a luz e abrir um largo sorriso, feliz com a minha chegada. Muito, muito obrigado, pois quem tem amor de mãe e um colo aconchegante é pessoa bem-aventurada. Muito obrigado, mãe, pelas noites mal dormidas, dando atenção a um bebê que chorava sei lá por quê. Obrigado mesmo, mãe, pelo remédio e beijinho, e o carinho que é um remedinho que só se encontra em você. Obrigado, mãe querida, por ser mãe, um projeto de vida e investir no filho teu. Obrigado, mil obrigados, por esse ato de fé, pois é por você ser quem é que construiu quem sou eu. Muitíssimo obrigado por tanto ter me ensinado, por nunca ter me deixado, mesmo quando fiz tudo errado. Graças, muitas graças, mãe, por me ter corrigido, por me haver repreendido, para eu não acabar perdido. Obrigado, mãe, obrigado, por toda a sua doação, por vezes não investindo em si, para investir em mim. Obrigado de coração. Sou tão feliz por ter você, feliz por ser, mesmo sem merecer, alvo de amor grande assim. Obrigado pelos conselhos, muitos tão tarde entendi. Obrigado pelo apoio, por você sempre estar aqui. Obrigado pela personalidade, eu não existiria sem ti. Obrigado pela alegria, o só me lembrar de você me faz sorrir. Pai Celeste, obrigado por minha mãe. Só o Senhor teria uma ideia tão boa que enche nossa vida de alegria e faz a gente rir à toa. Obrigado pela mãe, Pai Celeste. Mãe é bênção imensurável em forma de pessoa. Obrigado, Pai Celestial, por minha mãe. Obrigado, mãe, por ser mãe. Obrigado. Depois dessa linda homenagem, nós vamos então orar. Eu quero colocar a vida de nossas mães e daquelas mamães que nos veem nesta hora nas mãos do Senhor nosso Deus.
Pai querido, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado com a tua boa mão, a vida de todas as mamães que fazem parte desta igreja. Obrigado, meu Deus, pela vida das mamães que estão nos acompanhando. Muitas delas não podem estar conosco por causa desse tempo difícil que estamos vivendo. Hoje seria talvez um dia de grande festa nas igrejas, nas casas, mas devido a Deus a esse quadro que estamos vivendo tão difícil em nossa nação, estamos aqui dizendo que nós entendemos a tua vontade e queremos orar pelas mães da nossa igreja, pelas mães do Brasil e colocá-las diante do Senhor. E pedimos ao Pai que essas mães sejam de fato mães que tenham a capacidade e a força vinda do Senhor para corrigir e disciplinar os seus filhos. Que as mães possam confiar inteiramente no Senhor e que elas tenham, Deus querido, como mães, todas as condições vindas do Senhor, sob a instrução do Teu Espírito, para ensinar as Sagradas Escrituras aos seus filhos. E oramos, ó Deus, para que as nossas mães possam vencer todas as batalhas que elas estão vivendo. Talvez vivendo batalhas difíceis, batalhas tremendas, batalhas, ó Deus, onde os filhos não estão na presença do Senhor. Foram criados, foram ensinados na Tua Palavra, mas hoje, ó Deus, talvez essa mãe esteja chorando porque o seu filho não está mais na presença do Senhor. Seu filho está se deleitando no mundo. Mas, ó Deus, nós oramos por essa mãe, para que essa mãe seja agora visitada pela boa mão do Senhor, pela graça do Senhor, e que essa mãe possa, meu Deus, em nome de Jesus, receber o Teu conforto, o Teu consolo, e que ela possa vencer essas dificuldades, no nome de Jesus. Assim nós oramos, ó Pai, com gratidão. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, igreja. Eu quero aproveitar aqui mais uma vez dizer que a você, mamãe, os nossos parabéns. Deus te abençoe. Continue firme, animada na presença do Senhor. Quero desejar a todos vocês uma semana cheia das bênçãos do Senhor. Uma semana de boas notícias. Uma semana para continuarmos exercendo a nossa fidelidade a Deus e consagrando mais a nossa vida ao Senhor, porque é isso que Deus requer de nós. Leia a Bíblia, estude a palavra do Senhor, pregue o Evangelho do Senhor Jesus. É um tempo que Deus está nos dando, façamos isso. Portanto, Deus te abençoe, Deus te guarde, uma boa semana e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.